Nós agradecemos o carinho e o cuidado dos irmãos com a nossa família pastoral, com esta comunidade. Deus tem sido maravilhoso. Isso, glória a Deus. Abra comigo Êxodo, capítulo 3. De 1 a 10. Nós vamos continuar hoje a nossa jornada através da Bíblia, tá? Nós vamos estar colocando ali, projetando o texto sagrado, mas a nossa ministração é, nossa escola bíblica dominical, uma jornada através da Bíblia. Nós vamos ver aqui Deus falando com Moisés no Monte Horebe, tá bom? Êxodo capítulo 3, versículo 1, o texto sagrado diz: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, o monte Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor, em uma chama de fogo no meio da sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Fala comigo. E a sarça não se consumia. Ou seja, era um fogo contínuo que não se apagava. Assim também tem que ser a fé nos nossos corações. A fé tem que estar tão flamejante, né, tão acesa no nosso coração, que ela não vai se apagar. Amém? Quero profetizar sobre a sua vida, que o fogo da fé, o fogo da vida eterna, o fogo de Deus, não se apagará dentro de você. A sarça ardente aqui, irmãos, é um símbolo do cristão cheio do Espírito Santo. Aquele que tem o fogo de Deus, o fogo da fé. Aquele que é usado por Deus, que se consome na presença de Deus e ao mesmo tempo se torna uma voz de Deus para chamar outros pecadores à salvação. A sarça ardente, ao mesmo tempo que foi um símbolo e um objeto que Deus usou, um arbusto que estava pegando fogo para chamar Moisés, também é um símbolo de todo aquele que é chamado e vocacionado por Deus, que é cheio do fogo do Espírito Santo e que é usado poderosamente nas mãos de Deus para chamar pecadores à sua vocação, ao seu chamado, ao seu propósito. Nós temos aprendido que o propósito eterno de Deus é ter uma grande família de muitos filhos, semelhantes a Jesus. Vamos fazer com a mãozinha para a gente não esquecer? Fala assim: o eterno propósito de Deus, faz assim com a mãozinha, ter uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Amém? Assim que a gente ensina as crianças, né? Na escolinha dominical, o eterno propósito de Deus é ter uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Esse é o propósito de Deus para todo ser humano. Te trazer para a família de Deus, te tornar parecido com Jesus. E a partir de então você ser uma sarça ardente, cheio do fogo de Deus, a fim de que através de você, de dentro de você, flua a vida eterna, a vida abundante, e você seja um canal da bênção de Deus para chamar outros pecadores à família eterna de Deus. Isso só é possível na medida em que nós nos tornamos, pela graça de Deus, pelo Espírito Santo, semelhantes a Jesus. Então, continuando, vou ler de novo 3, e Moisés disse: E agora me virarei para lá e verei essa grande visão, porque a sarça não se queima. Fala comigo, a sarça não se queimava. Ela flamejava, ela ardia em fogo, em brasas, mas ela não se consumia, ela não se destruía. Era um fogo extraordinário e uma visão espiritual esplendorosa aqui.
E vendo o Senhor que se virava para ver, no caso aqui Moisés, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E respondeu ele: eis-me aqui. E disse: não te achegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Amém? O que simboliza isso, gente? Que aquele lugar onde Moisés teve uma visão extraordinária da sarça ardente, era o lugar da glória de Deus, da manifestação da presença de Deus. Deus falou: tira a sandália dos teus pés. Por que Deus mandou Moisés tirar as sandálias? Porque as sandálias, amados, simboliza o fundamento do corpo humano. Sim ou não? Sandália está nos nossos pés. E é para cima dela que o corpo humano fica. Então a sandália é um símbolo do fundamento humano, das coisas humanas. Em outras palavras, Deus está dizendo: olha, tira esses fundamentos humanos, que eu vou ser o fundamento da tua vida. Amém? A minha presença vai te fundamentar. Tira esses enganos humanos, esses pensamentos humanos, essas filosofias humanas, tudo aquilo que tu aprendeu lá no Egito, tira isso dos teus pés. Porque o lugar onde você está é santo. É o lugar da minha presença, é o lugar da minha glória, é o lugar da minha manifestação, é o lugar onde eu te chamo. É um lugar onde eu te vocaciono, Moisés. É terra santa. Amém? Imagina você orando, de repente a voz de Deus fala com você lá no teu quarto e diz: tira as sandálias dos teus pés, porque agora eu vou falar contigo. Amém? Quem já ouviu a voz de Deus aí? A voz do Espírito Santo? Levanta a mão. Gente, é tremendo isso, quando Deus se manifesta, quando você tem uma visão espiritual. Isso é extraordinário, quando você tem uma experiência espiritual ou sobrenatural com o Senhor. Você nunca mais vai esquecer aquilo que Deus falou com você. Nunca. Som. Isso, som. Você pode esquecer de qualquer coisa, querido, mas você nunca mais vai esquecer dessa experiência com Deus. Sim ou não? Quem já teve assim uma experiência de ver, de experimentar a presença e a glória de Deus, nunca mais vai esquecer. Você nunca mais vai esquecer essa experiência com Deus. Irmãos, Deus tem liberado uma palavra sobre esse altar, sobre essa comunidade, que Deus visitará o seu povo. Amém? Quem quer receber uma visitação de Deus? Glória a Deus, né? Nossa amada irmã preciosa, ela foi batizada esse tempo atrás, dia acho que 26 de novembro, né? 27. E aí quando ela saiu do batismo, o que aconteceu? Ela foi tomada pelo Espírito Santo. Ela não conseguiu nem dirigir, né? Ela chegou em casa, ela me ligou, né? Me escreveu, não me lembro. E ela falou: pastor, eu recebi uma porção tão especial do Espírito Santo que eu não consegui dirigir. Tive que pedir, né? Nossos queridos estavam juntos também. Tive que pedir para outra pessoa dirigir, que eu não consegui dirigir. Tamanha era a glória de Deus envolvendo a minha vida. Esses dias também o pastor Anderson Marcelino estava aqui. A nossa irmã Aninha, que faz salgado, ela recebeu uma palavra profética do pastor Anderson aqui. No dia seguinte ela escreveu para mim: pastor, eu recebi uma unção tão grande naquele dia, com aquela palavra profética sobre a minha vida, que eu estou sentindo a presença de Deus até nesse dia, no dia seguinte. Amém? Sabe, querido, crie uma expectativa de que Deus vai te visitar, de que Deus vai te pegar,
que o Espírito Santo virá sobre você, que a glória de Deus vai te alcançar. Uma das coisas mais lindas da vida cristã é isso. Você não sabe que horas, nem que dia, mas existe uma promessa de Deus para nós. O Senhor visitará o seu povo. Amém? Quando tu menos esperar, o Espírito Santo vai vir sobre você e você vai ter uma experiência sobrenatural, ou sentindo e percebendo a presença de Deus, seja através de um louvor, de uma adoração, você de joelho orando, você às vezes ministrando na vida de alguém, você, ali no teu trabalho, lendo a palavra, o Senhor vai te visitar, irmão. Assim como visitou Moisés, o mesmo Deus de Moisés é o Deus que visita o seu povo até os dias de hoje. Mas qual foi a atitude de Moisés? Eis-me aqui, Senhor. Senhor, eu estou aqui. Aqui nós vemos uma disponibilidade, abertura de coração, um homem disposto a entrar nesse novo de Deus, nesse sobrenatural de Deus, a mudar paradigmas, a mudar pensamentos, a arrancar sofismas e fortalezas mentais, para entrar num novo tempo com o Senhor, debaixo da visitação de Deus. Versículo 6, disse mais o Senhor a Moisés: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Isso aqui é muito importante, final desse trecho. Moisés temeu olhar para Deus. Uma das maiores características de que você está tendo uma visitação de Deus, um toque sobrenatural do Espírito Santo, é que naquele momento você vai sentir um temor do Senhor. Um medo de pecar, um medo de errar, um medo de ferir o coração de Deus. Aquele lugar ao mesmo tempo que dá uma alegria, um gozo, um momento esplendoroso com Deus, ao mesmo tempo você se sente tão próximo de Deus que, como pecador, você se sente também com temor, um temor reverente de quem é Deus, da grandeza de Deus, da glória de Deus, da majestade de Deus. Amém? Eu me lembro que quando eu fui consagrado pastor, no ano de 2003, 12 de dezembro de 2003. O primeiro sentimento que eu recebi quando a unção pastoral veio sobre a minha vida, o óleo foi derramado sobre a minha cabeça, eu caí cheio do poder de Deus e fiquei meia hora chorando assim, recebendo aquela unção e envolvido com aquela glória assim. E eu me lembro que veio um temor assim, tremendo no meu coração. E comecei a chorar e falei: Senhor, me livra de um dia te envergonhar. Senhor, me livra de um dia tropeçar e ser um escândalo para o teu povo. Senhor, eu quero ser uma bênção nas tuas mãos. Usa-me, eis-me aqui, Senhor. Mas ao mesmo tempo que veio aquela alegria por receber uma unção pastoral, também veio um temor de Deus no meu coração. Amém? Uma das maiores marcas de uma visitação de Deus na sua vida é que um temor de Deus será gerado no seu coração. Irmão, quem não teme a Deus, para mim, pastor Giovanni, não nasceu de novo. Uma das maiores marcas de alguém que nasceu de novo é alguém que tem medo de pecar. É alguém que teme errar. É alguém que teme ao Senhor porque compreende espiritualmente da prestação de contas que um dia nós teremos diante de Deus. Amém? Aquela pessoa que não está nem aí, peca, chuta o balde, não está nem aí, nunca nasceu de novo. Não estou dizendo que nós somos impecáveis aqui, ou incapazes, incorruptíveis, nada disso. Todos nós tropeçamos, erramos, falhamos. A questão é como nós lidamos com o pecado. Se você trata o pecado, estou nem aí. Quem não erra, desculpas esfarrapadas, justificativas banais,
O Espírito Santo fala, fala, fala e você não está nem aí para ele. Esse tipo de pessoa tem que fazer uma avaliação da sua vida, se ele nasceu de novo. Porque quem nasce de novo, quem teve uma experiência com a glória de Deus, com a graça de Deus, com o Espírito Santo, uma das maiores marcas é o temor do Senhor. Amém? Temor do Senhor. Então vamos continuar aqui. Nós vemos que Deus usou Moisés poderosamente. Nós vamos continuar lá no tópico, né? Libertação pelas mãos de Moisés. Nós vemos aqui Deus levantando esse grande homem, grande líder, estadista, ou seja, um líder tal que pegou um povo escravo no Egito e conduziu até nas portas da terra prometida, um povo organizado daí, estruturado religiosamente, socialmente, espiritualmente. Deus levantou esse grande homem chamado Moisés a fim de enfrentar Faraó, o líder do império do Egito, do reinado, da monarquia egípcias. E Deus usou ele para libertar o povo do Egito, conduzindo até as portas de Canaã. Amém? Fala comigo, Moisés libertou o povo até a terra de Canaã. Então isso é muito importante, você entender que a pessoa que Deus usou para libertar o povo de Faraó, que era o rei do Egito, e conduzir esse povo em meio ao deserto até a terra de Canaã, quem foi? Moisés. Moisés significa tirado das águas. Por quê? Porque ele foi tirado de um cesto de vime, com betume, que estava navegando ali pelo rio, e foi achado pela filha do faraó, criado como um príncipe do Egito, e o seu nome significava tirado das águas. Esse homem grandioso, né, Moisés, tornou-se então um dos maiores líderes de todos os tempos, até hoje. O judeu considera que o maior homem que existiu e existirá para eles, fora o Messias, que ainda eles não reconhecem que veio, mas estão aguardando, é Moisés. Moisés é o maior personagem para o judeu. Até hoje se tornou um dos maiores líderes dos seus tempos, realizou tremendos milagres pelo poder de Deus e conduziu uma multidão de mais de 3 milhões de pessoas por 40 anos no deserto. Imagina você liderando 3 milhões de pessoas por 40 anos em meio ao deserto. Não deve ser fácil, né, irmãos? Liderar uma casa, né, Diego? Já não é fácil. Uma mulher e uma filhinha, né, Valdeci? Liderar uma família já é difícil, uma empresa, né? Teu trabalho também, né? Quer dizer, liderar pessoas já não é fácil. Pequenas esferas de influência. Imagina liderar 3 milhões de pessoas. Esse homem era comum? Não. Será que ele tinha uma unção sobrenatural de Deus sobre a sua vida? É claro. Porque um homem comum não é capaz de liderar 3 milhões de pessoas. Naquele tempo, não tinha internet, não tinha televisão, não tinha nada. Era no gogó. Era pessoalmente, era subindo no monte, falando com a multidão. Só Deus é capaz de fazer essas coisas, derramar graça sobre a tua vida, te capacitar a liderar pessoas. O que é liderar, irmãos? É influenciar pessoas. Se você quer ser um grande líder, assim como foi Moisés, você precisa influenciar pessoas positivamente. Você pode ser influenciado e se tornar uma vaquinha de presépio, uma pessoa que a gente brinca e chama de teleguiado, que não sabe o que quer, igual uma baratinha tonta para lá e para cá, buscando sentido, ouvindo todo mundo e fazendo aquilo que acha que dá certo. Ou então você pode se levantar como Moisés, uma bênção nas mãos de Deus, um influenciador positivamente na vida das pessoas, alguém que vivia na presença de Deus,
Alguém que foi chamado, vocacionado e capacitado por Deus para fazer a diferença na vida de 3 milhões de pessoas. Olha que coisa linda, gente. Aonde Deus pode nos levar. Um homem que, quando foi chamado por Deus, falou: Senhor, eu não sei nem falar. Eu tenho um problema de gagueira. Senhor, eu não me sinto capaz. Mas ao mesmo tempo no seu coração brotou um desejo: eis-me aqui, Senhor. Amém? Será que você pode colocar a mãozinha no seu coração e falar: eis-me aqui, Senhor? Fala assim: Senhor, por onde me enviares, eu irei. Eu quero ser usado pelo Senhor. Irmão, você não faz ideia o potencial que você tem. E o meu prazer como pastor é descobrir potenciais, desenvolver esses potenciais para a glória de Deus. É uma grande responsabilidade ser pastor. Sim ou não? É descobrir o seu potencial, é através da palavra, é através da ministração, é através da oração, te potencializar em Deus. Para que tudo aquilo que Deus te entregou, de dons, de talentos, de capacidades, você possa se descobrir no Senhor, assim como eu mesmo me descobri no Senhor, e você possa potencializar isso para a glória de Deus, influenciando positivamente a vida das pessoas. Então, você está no meio de uma decisão: ou você vai ser teleguiado, influenciado, ou então você vai influenciar positivamente as pessoas. Isso é liderar. John Maxwell, um dos maiores líderes, é um pastor norte-americano. Ele influencia anualmente mais de 1 milhão de líderes no mundo. 1 milhão. John Maxwell, ele tem mais de 50 livros escritos, mais de 100 milhões de cópias dos livros dele. Ele diz: liderar é influenciar. Vamos falar junto? Liderar é influenciar. Você pode influenciar a tua casa, a tua família, ali os teus colegas de trabalho, os teus colegas de estudo, os teus netinhos, os teus filhos. Uma das maiores ferramentas que a gente tem nas mãos de Deus é a influência. E quantas más influências nós temos hoje, sim ou não? Sobre os nossos filhos, sobre os adolescentes, sobre os jovens. Influências negativas. Deus está à procura de homens como Moisés. Homens capazes de liderar milhares e milhares de pessoas, através da sua fé, através da sua aliança com Deus, através do seu compromisso com Deus, você vai ser usado na mão de Deus poderosamente para abençoar a vida de outras pessoas. Amém? Você recebe essa palavra? Talvez você olhe para você e fale: mas eu, Senhor? É você. Você. Você, Marli, você, Aninha, né? Essa semana mesmo eu fui fazer uma visita porque a Aninha me escreveu aqui para a secretaria e falou: pastor, tem uma irmãzinha que eu cuido e tal, ela precisa de uma visita pastoral. O senhor pode vir visitar? Não faz nem parte da nossa comunidade, mas vai fazer, em nome de Jesus. Aí eu fui lá. Nossa, ela ficou toda feliz, tomei café com ela, aquela coisa linda, né? Fui lá, orei com ela, fiquei uma meia horinha ali com ela, conversando, batendo papo. Influência. Amém? Uma pessoa foi abençoada por causa da Aninha. Por causa dela. Deus te chamou para influenciar positivamente a vida das pessoas, para ser como Moisés. Amém? Talvez, é claro, a gente não atinja 3 milhões de pessoas, mas que seja uma pessoa, 2, 10, 20, 50. Nós já vamos fazer a diferença na vida de pessoas para a glória de Deus. Amém? Quem quer ser uma bênção nas mãos de Deus? Glória a Deus. Então, depois, logo em seguida, nós aprendemos que as 10 pragas, né, houve as 10 pragas no Egito,
que foi a maneira como Deus tirou com mão forte o povo de Israel da terra do Egito. Houve a abertura do Mar Vermelho, e esses milagres foram decisivos para que os israelitas, os hebreus, fossem livres e partissem para construir sua própria história como nação. Se não houvesse as 10 pragas, se não houvesse o Mar Vermelho se abrindo e caindo sobre os egípcios, Israel continuaria cativo, escravo, tiranizado na terra do Egito, e a história seria outra. Mas Deus levantou Moisés. Amém? Aí nós vamos entrar num segundo momento aqui. Pode postar lá, Aninha. 40 anos de provação e milagres. Fala comigo. 40 anos de provação e milagres. Onde é que foram esses 40 anos? No deserto. Moisés pegou o povo de Israel no Egito e conduziu por 40 anos até a entrada da terra de Canaã. Então, durante 40 anos, Deus segurou o povo no deserto, sem permitir que eles entrassem na terra de Canaã. Por quê? Por causa de 5 pecados. 5 pecados. Está lá em Coríntios. A Bíblia diz que 5 pecados impediram do povo de Israel, logo depois da saída do Egito, entrarem na terra de Canaã. Primeiro pecado, idolatria. Segundo pecado, imoralidade. Terceiro pecado, murmuração. Quarto pecado, tentaram o Senhor. O que é tentar o Senhor, irmãos? É você pedir para Deus fazer uma coisa que seja contrário ao caráter dele. Blasfemar, de alguma maneira. Por exemplo, só vou dar um exemplo, tá? Aqui. Por exemplo, se você é solteira e você deseja o marido da outra e ora a Deus para que Deus dê o marido da outra, isso é tentar o Senhor. Deus não vai fazer um negócio desse. É contrário ao caráter de Deus. Pelo contrário, Deus vai tratar com você. Você está desejando algo proibido. Deus jamais vai permitir um negócio desse. Pelo contrário, Deus abomina esse tipo de oração, e é uma oração amaldiçoante. Porque você está pedindo para Deus algo que é proibido do ponto de vista de Deus e que é contrário ao caráter de Deus. Por quê? Porque Deus é fiel. Deus jamais vai respaldar um negócio desse. Entenderam? Amém? Isso é tentar o Senhor. Quarto pecado. E o quinto pecado, a dureza de coração. A rebeldia. Idolatria. Imoralidade. Murmuração. Tentar ao Senhor Deus. E a dureza de coração, a rebeldia. Só para vocês terem uma ideia. Murmuração. Na Bíblia ali, você vai ler nos 5 primeiros livros da Bíblia, principalmente no livro de Êxodo, Levíticos e Números, você vai observar que por 11 vezes o povo de Israel murmurou contra o Senhor. Reclamou contra Moisés e murmurou contra o Senhor. Porque quando reclamava sobre Moisés, por tabela estava reclamando de quem, gente? Do Deus que tinha chamado Moisés para libertar o povo. Amém? Quando você reclama de alguém que Deus colocou na tua vida, por tabela você está reclamando de Deus. É igual Adão fez, né? A mulher que tu me deste, Senhor, essa me fez tropeçar. Em outras palavras, Adão estava culpando quem? Deus. Deus, ó, se tu não tivesse me dado essa mulher aqui, eu não tinha errado. Ou seja, o culpado não sou eu, é tu. Vocês estão vendo, gente? O ser humano tem tendência a transferir responsabilidades.
a culpar os outros e nunca assumir os seus próprios erros. Dizer, não, Senhor, fui eu que errei, eu não fui homem, eu não guardei o teu jardim, eu não cuidei da minha mulher, e por isso ela tropeçou, e eu escolhi ela em vez do Senhor. O grande erro de Adão foi isso. Ele escolheu Eva em vez de obedecer ao Senhor. Vocês acham que se Adão não tivesse pecado, o que aconteceria com Eva, gente? Hein? O que a Bíblia mostra diversas vezes na Bíblia. A lei da substituição. Quando você, às vezes, desobedece algo grave, se rebela contra Deus, endurece o seu coração, você morre espiritualmente, às vezes Deus tira você do propósito dele e coloca outra pessoa no lugar. Um exemplo é Saul e Davi, sim ou não? Saul foi rebelde, desobedeceu a Deus, endureceu o coração, o que Deus fez? Tirou Saul e botou Davi no lugar. Você não é mais digno de ser rei sobre Israel. A partir de hoje o teu reino será tirado de você e entregue a outro que é segundo o meu coração. Davi. A lei da substituição. Claro que isso não aconteceu, nós sabemos pela história bíblica, mas observando a Bíblia Sagrada, você vai perceber que quando alguém endurece o coração, se rebela contra Deus, faz algo grave, abominável aos olhos de Deus, às vezes ele é arrancado e colocado outra pessoa para substituir aquela pessoa que deveria ter sido ela diante de Deus. Isso vale para tudo, irmãos. Para tudo. Para tudo. Amém? Vocês estão entendendo? Deus é um Deus de princípios. Deus é um Deus de valores. Deus é um Deus que não muda o seu caráter. Ele é imutável. Se nós falharmos, se nós nos rebelarmos, se nós endurecermos o coração, se nós não formos fiéis aos mandamentos do Senhor, Deus pode nos arrancar. Ele tem direito, Ele é soberano. Ele faz o que Ele quiser. Ele não depende de nós para cumprir o seu propósito. Ele quer contar conosco. Com nós não, conosco. Mas se nós não respondermos ao chamado de Deus, o que Deus faz? Deus arranca e coloca outro para fazer, porque Ele não vai frustrar os seus planos. A Bíblia diz que nenhum dos seus planos serão frustrados. Ele não vai parar o plano dele por causa de nós, os bonitões. Não. Era para ser você, era para eu, para ser nós. Mas se nós não respondemos ao chamado de Deus, Deus substitui. A lei da substituição. Amém? Nós como igreja, nós como comunidade, nós somos chamados para fazer a diferença nessa cidade. Amém? Se nós não respondemos ao chamado de Deus, Deus tira sua graça sobre nós e levanta uma outra igreja no nosso lugar. Deus faz essas coisas. Deus faz. Se eu, como pastor, não responder à vocação e o chamado de Deus, me desviar, endurecer o coração, me rebelar, fazer um monte de coisa, Deus tira o pastor Giovanni e coloca outra pessoa no meu lugar. Quem era que era para ser? O pastor Giovanni. A igreja Casa na Rocha. Mas por não responder ao chamado de Deus, vai ser substituído. Amém? Isso vale para tudo, gente. Para tudo. Então, ali estava o povo, 40 anos de provações, de milagres. Na liderança de Moisés, aquela geração viu inúmeros sinais do poder de Deus. As 10 pragas, o mar se abrir, o mar cair sobre os egípcios. Nós vemos, por exemplo, em Êxodo 15, uma coisa linda. Eles estavam andando 3 dias pelo deserto, de repente chegaram num lugar chamado Mara.
Mara significa amarga, águas amargas. Aí chegou lá, foram beber água. Imagina ficar andando 3 dias no deserto. De repente chega num lugar que tem uma fonte de água. Quando vão beber, as águas eram ruins, amargas. E aí já começaram a murmurar. O povo já fez aquele furdunço, aquilo que a gente chama de piseiro, como diz o bom paranaense, né? Aquele piseiro. Moisés, como é que pode? Você fez a gente andar 3 dias aqui no deserto, chegamos aqui, essas águas são amargas, e agora? Melhor nós ter ficado lá no Egito. E aí eu acho lindo esse trecho de Êxodo 15, a Bíblia diz que Moisés foi à presença de Deus orar, e Deus falou, Moisés, pega um pequeno arbusto, um lenho, uma madeira, joga na água que eu vou adocicar. Amém? Deus é aquele que adoça águas amargas. Se o teu coração está amargo, se o teu coração está ferido, Deus pode te curar, Deus pode sarar, Deus pode adocicar a tua vida, irmãos. Esse arbusto que foi jogado na água é um símbolo da cruz, porque Jesus foi pendurado num madeiro, num pedaço de árvore. É um símbolo de quem? Da cruz. Se você passar pela cruz, em quebrantamento, Deus vai te curar. Deus vai tirar as águas amargas do teu coração. Deus vai adocicar a tua vida, vai curar as tuas feridas. Deus vai te restaurar e te fazer uma fonte doce nas mãos poderosas de Deus. Amém? Eu era amargo, mas agora fui passando pela cruz, através do poder milagroso de Deus, eu sou água abundante, águas de vida. O que Jesus diz? Do seu interior fluirão rios de água viva. Amém? Só Jesus tem poder de fazer isso. E é lindo, irmãos. Logo em seguida, eles beberam daquela água adocicada, foram um pouquinho mais para frente, chegaram numa outra região chamada Elim, onde haviam 12 fontes de água e 70 palmeiras. Olha o palmeiras aí, glória a Deus, para abençoar o povo de Israel. 70 palmeiras. O que a palmeira significa na Bíblia? Um lugar de refrigério, um lugar de descanso em Deus. Estava com o sol queimando na cabeça, né? Aquele calor terrível. Saíram de uma fonte de água para 12 fontes de água. O que significa 12 na Bíblia? Completude, plenitude, abundância, prosperidade. A palavra Elim no hebraico significa carvalhos, poderosos. Significa 2 coisas. Carvalhos, que vocês sabem, é uma árvore frondosa, vistosa, grandiosa, e que denota uma espécie de poder do mundo vegetal. Olha que coisa linda. Tudo na Bíblia tem um porquê. Tem um simbolismo, tem um ensinamento por detrás. Porque carvalho, né, Elim, significa lugar dos poderosos. Lugar onde o poder de Deus vai trazer abundância, refrigério, bênção, prosperidade para as nossas vidas, depois de nós passarmos pelo deserto. Se nós ouvirmos a voz de Deus, se nós passarmos pela cruz, Deus vai extrair aquilo que é amargo da nossa vida, vai adocicar a nossa vida, e nós vamos entrar num lugar ainda mais abençoado. Elim, o lugar dos poderosos, o lugar dos vencedores, um lugar de abundância, um lugar de bênção, um lugar de prosperidade. Em nome de Jesus. Quem recebe essa palavra sobre a sua vida? Fala assim, Senhor, eu quero entrar no Elim de Deus. Amém? Isso é tremendo, irmãos. A palavra de Deus é viva e ela é eficaz. Mas então aquela geração
mesmo vendo inúmeros sinais do poder de Deus, manteve-se incrédula e rebelde contra Deus, como eu falei, os 5 pecados que impediram o povo de Israel de entrar na terra de Canaã. Pelo que o Senhor então esperou que todos aqueles morressem, quem tinha de 20 anos para cima, morressem no deserto, quem murmurou, quem idolatrou, quem fez imoralidade, quem tentou o Senhor, quem endureceu o coração e se rebelou, morreram tudo no deserto. Olha a lei da substituição de novo. Quem tinha 20 anos ou mais foi responsabilizado pelos 5 pecados que impediram o povo de Israel de entrar na terra prometida. Mas os jovens e 2 caras. Quem foram os 2 caras? Josué e Caleb. Fala comigo, Josué e Caleb. Só 2 homens, e provavelmente suas famílias, né? É claro. Adentraram na terra prometida junto com os jovens que tinham, ali no episódio de Números 14, até 20 anos de idade. Entraram na terra de Canaã. O Senhor esperou que todos os que estavam acima de 20 anos morressem no deserto e seus filhos se levantassem com um verdadeiro espírito de conquistadores. Fala comigo, espírito de conquistadores. Irmão, Deus te chamou para ter um espírito de conquistador. Deus não te chamou para ficar debaixo do medo, para se acovardar, para ser tímido. Não. Deus nos chamou para conquistar a terra da abundância, a terra da prosperidade, a terra de bênção, a terra de vitória. Deus te deu um espírito de conquistador. Amém? Tudo isso aqui que você está vendo, irmãos, é a mão de Deus, é o favor de Deus, através de um homem que tem um espírito de conquistador. Imagina a dificuldade de abrir uma igreja em plena pandemia, irmãos. Vocês acham que foi fácil? Sim ou não? Tem que ter um espírito de conquistador. Sim ou não? Tem que ser um sonhador. Sim ou não? Tem que ter a mão de Deus e o favor de Deus sobre a sua vida. Sim ou não? Só que dentro desse salão, para você ter uma ideia, deve ter em equipamento, cadeiras e estrutura, uns 80 mil reais, gente. Eu te pergunto, isso é natural ou é sobrenatural? Fala comigo, é sobrenatural. Claro que eu não fiz isso sozinho, né? Eu fiz isso junto com os nossos queridos, vocês, preciosos irmãos. Mas Deus tem que levantar Moisés para que a obra de Deus se expanda. Homens que não se acovardam, mulheres que não sejam tímidas, homens e mulheres com espírito de conquistadores. Amém? Sonhadores, revolucionários, homens que não se acovardam diante da pandemia. Talvez você não saiba, mas pelo menos 5 igrejas fecharam em Umuarama. 5 igrejas, que eu saiba, 5. 4 pastores morreram de Covid. Mas o pastor Giovanni não se acovardou. Espírito de conquistadores. Amém? Você está aqui hoje, debaixo do ar-condicionado, projetor, tudo isso aqui, toda essa estrutura maravilhosa, por causa do espírito de conquistador. Fala comigo, coloca a mão no teu coração e fala: Senhor, obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito através da minha vida. Mas me dá, Senhor, um espírito de conquistador. Amém? Nada a gente faz sozinho.
Tudo a gente faz com Deus movendo, Deus mobilizando pessoas e Deus fazendo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus, irmãos. Não estou me exibindo aqui para vocês, só estou falando para vocês aquilo que Deus fez nas nossas vidas. Deus sabe que o meu coração é para mostrar para você que Deus pode te usar com o espírito de um conquistador. O que era Josué? O que era Caleb? Conquistadores. Com 80 anos de idade, eles foram e conquistaram a terra de Canaã. O que nós aprendemos com isso? Nunca é tarde para conquistar os teus sonhos, planos e projetos no Senhor. Nunca é tarde. Não existe idade. Abraão conquistou o sonho de ter um filho com 100 anos de idade. Deus deu a promessa de que em ti seriam benditas todas as famílias da terra, que você receberia um herdeiro, Abraão, se você ouvisse os meus mandamentos, ouvisse a minha voz e fosse para a terra de Canaã. O que Abraão fez? Ouviu a voz de Deus e obedeceu. 25 anos depois, nasceu Isaque. Nasceu o filho da promessa. E a partir de Isaque, Esaú e Jacó. De Jacó, o que veio? As 12 tribos de Israel. E das 12 tribos, o povo de Israel. E do povo de Israel, Jesus, que abençoou todas as famílias da terra. Amém? Fala comigo, Deus é um Deus de promessas. Deus é um Deus que procura homens e mulheres com espírito de conquistadores. Toma posse daquilo que Deus colocou no teu coração. Toma posse dos teus sonhos, planos e projetos. Cria uma expectativa do que Deus vai fazer na tua vida nesse ano, irmãos. Cria uma expectativa no teu coração do que Deus pode fazer na tua vida. Se você tem um sonho, se você tem um plano, se você tem um projeto, sonhe alto. Porque o teu Deus é grande. Apenas tenha um espírito de conquistador. Daqueles que saíram do Egito, nem mesmo Moisés entrou na terra prometida. Por quê? Porque Deus deu uma palavra para Moisés, falou: Moisés, fala com a rocha, que eu vou fazer a partir da rocha brotar água. Moisés pegou, estava com raiva, porque o povo estava reclamando, murmurando, porque não tinha água, pegou a vara e deu uma paulada na rocha. Desobedeceu a orientação de Deus. Um detalhe, em vez de falar, bateu com a vara na rocha. Deus ainda assim, pela sua misericórdia, fez brotar a água da rocha. Amém? Mas esse pequeno detalhe, esse gesto de ira e de desobediência à orientação detalhista e precisa de Deus, fez com que Moisés perdesse a oportunidade de entrar na terra prometida. O que nós aprendemos aqui, irmãos? Deus é um Deus de detalhes. Se Deus te der uma orientação, faça de acordo com aquilo que Deus falou para você. Não inventa moda. Não tenta fazer do teu jeito. Não queira dar um jeitinho para o Senhor.